Louvado seja Deus. Criticar também é uma forma de amar. Se você está vendo que uma coisa está errada, você procura criticar no sentido de levar àquela pessoa uma palavra que venha a trazer uma transformação, a trazer algo, um alento, algo novo. Não é uma crítica destrutiva, é ser crítico de forma construtiva. Jesus criticou. Ai de vós, fariseus, hipócritas, sepulcro caiados, e aí vai. Mas ele não veio destruir as almas dos homens, ele veio salvar. Quem julga é a palavra, irmão. Mas nós podemos julgar. Eu não posso julgar a tua salvação, mas eu posso julgar que tipo de fruto você tem dado. Eu posso julgar a palavra que tem saído da tua boca, se ela está dentro da palavra ou não. Eu posso julgar a maneira da liturgia, se tem agradado a Deus segundo o que está escrito. Pelo fruto conhecereis. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus. Lucas 11, 20. Por quê? Porque ele cria. Gênesis 1, 2. Ele regenera. Jó 33, 4. Ele ressuscita. João 3, 5 a 8 e Romanos 8, 11. Com o Pai e o Filho. 1 Coríntios 12, 4, 6. 2 Coríntios 13, 13. Mateus 28, 19 e Apocalipse 5, 4. Hoje tem muitas pessoas que são chamadas homem de Deus, mulher de Deus. Ei, homem de Deus e mulher de Deus, que tipo de criação você tem dado? Será que você tem trazido regeneração e ressuscitação espiritual na vida das pessoas? O Espírito Santo também é chamado Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Por quê? Ele é o Espírito de Cristo. Cristo, quando estava aqui na terra, ele era homem. Ele tinha um corpo, ele tinha a sua alma, seu psique, a sua mente, e ele tinha o seu próprio espírito, diferente do Espírito de Deus, que era a sua consciência. Ele tinha consciência. Tanto é que ele tinha consciência aos 12 anos de que havia um Deus e que ele é seu pai e que ele tinha negócios para tratar. Então, como homem, como nós já vimos na aula passada sobre o homem tem uma soma, um psique e um pneuma. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Cristo tinha o seu espírito, com sua consciência, tinha a sua alma, o seu psique e tinha o seu corpo. Mas, o Espírito Santo ele é chamado do Espírito de Cristo, não que ele fosse o Espírito do Cristo reencarnado, mas ele foi o Espírito enviado em nome de Jesus. João 14, 26. Por quê? Porque ele foi enviado em nome de Jesus e enviado por Cristo. Convém que eu vá para que o Espírito Santo venha e entre no coração das pessoas. Porque Cristo, carnal, ele não poderia entrar dentro de você, para habitar no teu coração. Veja que um dos nomes que Jesus recebe é que o seu nome será Emanuel. Emanuel. El significa Deus no hebraico. Daí o nome Israel, Deus ouve. Ismael, Deus ouve. Então Emanuel significa Deus dentro de nós. Então para que Cristo entrasse dentro de você, ele não podia, como um homem encarnado, entrar dentro de nós. Por isso que ele está sentado à destra de Deus e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Deus está sobre nós, o Pai, Deus está conosco, o Filho, e Deus está dentro de nós, o Espírito. Ele foi enviado por Cristo. Por isso que o batismo é chamado, o batismo foi batizará com o Espírito Santo com fogo. Mateus 3,11. E sobre o batismo, meus irmãos, tem alguns irmãos que dizem que quando se fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eles querem dizer o seguinte, não, o Espírito Santo é para quem é salvo e o com fogo é lá no inferno para queimar quem está em pecado. Nada disso. Porque a conjunção grega kai e significa também, não é adversativa, ela não é opositora às duas ideias, é uma frase só. Ele fará isso e também fará isso. Não está escrito, ele batizará o Espírito Santo, mas, contudo, todavia, no entanto, queimará com fogo. Não está escrito como naquela parte que diz que ele recolherá o trigo e depois queimará a palha. Ele não, nesse sentido, não há ideias opostas. E nós temos que entender que, pela palavra de Deus, existem 3 batismos, apesar de que a Bíblia fala que só há um batismo. Porque só há um Deus, uma só fé e um só batismo. Naquele versículo, trata de diferenciar dos vários batismos de imersão judaicos. Mas, na verdade, se nós formos analisar, o batismo, ele, na Bíblia, são 3.
Eu vos batizo com água, e depois de mim verá um que não sou digno, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos 3 batismos: água, Espírito Santo e fogo. Que nós vamos tratar ainda no final da aula, nós vamos falar ainda sobre esse assunto. Diferenciar por que são 3 e onde é que está escrito. Então, esse Espírito de Cristo, ele é enviado em nome de Jesus, enviado por Cristo, batiza. É Cristo quem faz batizar, o submergir, o nos envolver. E a sua missão é glorificar Jesus. A missão do Espírito Santo é glorificar Deus. Não é aumentar o teu ministério, não é te fazer mais importante, não é colocar a tua igreja na glória. O que nós observamos, meus irmãos, é que tanto a igreja romana como a igreja protestante, ela quer ser a igreja única do Cristo. Olha, se você for observar no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, olha quantas igrejas, comunidades havia. Carta de Paulo aos romanos, eram os cristãos de Roma. Aí nós temos os cristãos de Filipos, de Galácia, de Corinto, de Tessalônica, de lá em Jerusalém. Nós temos as 7 igrejas da Ásia. Então tinha pelo menos umas 13, não era só a igreja de Roma, não. O Espírito Santo também é chamado Consolador, porque ele nos ajuda, nos ensina, nos guia, está conosco para enfrentar o mal. João 14,16, ele é quem nos consola. Você não vai encontrar consolo em padre, em pastor, em bispo, arcebispo, em apóstolo, não. No final da tua vida, na hora de chegar no caixão, antes do caixão só vai ser Deus e você. Não vai ter nem pastor, nem padre que vá caminhando com você, não. Eu acho interessante a história da vela, daí o nome velório. As pessoas não entendem o significado do velório, a vela. A vela, que muitas pessoas acendem para tentar iluminar. Eu quero te perguntar uma coisa: como é que eu vou usar uma coisa comercial e material para agir no espiritual? Teria que ser uma vela atômica, que nunca se apagasse, porque na hora do 7º dia, ou depois dos 30 dias que aquela vela ali se apagou, então aquela alma vai ficar em trevas para sempre. Tinha que ser uma vela atômica, que ficasse acesa para a eternidade. A luz é Cristo, eu sou a luz do mundo. A vela, ela tem 3 ideias principais. Primeiro, seja aceso, esclarecido. Segundo, a cada dia se fique menor. Terceiro, um dia você vai se apagar. Se nós procurássemos nos acender espiritualmente em amor, cada dia ficar mais humilde e menor, e a gente entendesse que tudo na vida acaba, a gente era outro. Consolador, ele nos ajuda, nos ensina, nos guia e está conosco. Os discípulos que tinham passado por várias provações, várias lutas, eles não entendiam ainda sobre a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento para que os discípulos crescem nas Escrituras. E Paulo, quando estava preso, pediu a capa, os livros e os pergaminhos. Ou seja, nós temos que ter a capacidade do Espírito Santo, que é Ele quem dá. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Nós temos que ter a leitura da Bíblia e procurar também ter uma leitura secular, geográfica, filosófica, para que venha nos acompanhar. O Espírito é chamado de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo Consolador. É chamado de Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é santo, e a sua obra principal é a santificação. E santidade, ela também assume 3 ideias principais. Eu tenho que ser santo no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Ou seja, eu tenho que ter santidade nas minhas vestes, porque eu não devo incentivar sexualmente o homem ou a mulher a me cobiçar, porque eu estarei participando do pecado. Não é moda, é ética e pudor. As pessoas confundem muito santidade nas vestes com moda. Não é moda. O senhor é a favor de calça ou de saia? Eu dizia sempre para as mulheres da congregação: minha irmã, calça o evangelho e saia do pecado, que você está bem vestida. O problema é que uma saia lascada, pequena e transparente é tão pecadora quanto uma calça bem apertadinha mostrando tudo. Não é questão de moda, é questão de ter vergonha na cara, de usar seu corpo para a glória de Deus, santidade nas vestes. Mas também não adianta você estar com a roupa comprida se na sua mente você é uma mente maliciosa. E o que é que a gente observa? Ao mesmo tempo que eu tenho que ter pudor e modéstia nas minhas vestes, não é moda. Você também tem que ter uma mente purificada, porque não adianta você ter uma vestimenta adequada e uma malícia.
Não adianta. Mas também não adianta você ter uma vestimenta adequada, ter uma alma tranquila, se na parte espiritual você não está santificado, você não está com consciência seguindo a Deus. Por exemplo, você está dentro de uma igreja bem vestida, procurando fazer a vontade de Deus, mas lá no teu coração, lá na tua consciência, porque coração também se divide em órgão físico e consciência. Guardei a tua palavra no meu coração, não é no órgão físico, é consciência. Você está ali, meu Deus, será que aqui está pregando a tua palavra? Eu estou achando que não, eu estou entendendo errado. Não adianta. Santidade tem a ver com separação. Não é você se afastar das pessoas, não. É você procurar ser como Jesus, que estava em todos os lugares, mas não se contaminava com as pessoas.